Oi, 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 queridos estudantes do primeiro ano ensino médio da Mediação Tecnológica do Estado de Rondônia. É com muita alegria que estamos aqui para mais uma aula de filosofia. Sejam todos bem-vindos, não é verdade? Eu sou o professor Hélio, também temos o professor Luciano, que irá se interagir com vocês em outras aulas. E temos também a nossa intérprete, né, professora Aldelina. Temos também em estúdio, né, o Matheus e a Thalita aí participando com a gente, se interagindo, não é verdade? Um alô aos professores presenciais. Com muita alegria estamos aqui, ó. Eu em Porto Velho, vocês nas cidades adjacentes, né, do estado de Rondônia aí, se interagindo com a gente para a gente podermos colocar, né, essa forma de conhecimento para os nossos estudantes dentro dos estados. Os estudantes da área rural, né, os estudantes quilombolas, muito legal, sejam todos parceiros a gente, sejam bem-vindos. E os indígenas, né, isso é ótimo. Vamos agora à busca do conhecimento. Estou aqui com vocês, né, para se interagir e também aprender, não só transmitir a questão filosófica. A filosofia em si, né, colocamos 9 razões lá no início, onde vocês vão poder transformar e trazê-la para a sua vida. Algum contexto nós apresentamos que vocês já usam no seu dia a dia. Então vamos para a nossa aulinha, ela está bem interessante. Vamos lá? Olha aí. Tipos de conhecimento e suas características, né? Olha, gente, iremos conhecer sobre conceito e característica do conhecimento. Né, como ele é formado, o conhecimento em si. E também tipos de conhecimento, quais os tipos. Desses tipos nós veremos conhecimento crítico, reflexível e sistemático. Veja bem, os tipos de conhecimento, e ele existe vários, são muitos mesmo a forma de conhecer algo. Aqui nós trouxemos alguns principais. Vocês podem, não fique só nesta aula, vocês podem ir além, né? Subir o morro do conhecimento, subir a montanha do conhecimento, subir a escada do conhecimento buscando novas ideias, novos conteúdos para a sua vida. Novos tipos de conhecer, da forma de eu pegar, analisar o fato em si. Vimos também nas aulas anteriores sobre os mitos, a influência do mito na sociedade e também o surgimento da filosofia. Após esse surgimento da filosofia, vimos a verdade em si, do raciocínio lógico dentro da filosofia. E agora, alguns, né, um tipo de conhecimento. Por quê? Esses conhecimentos estão em nosso meio, vocês vão perceber que vocês até já usam, você mesmo, vem para o meio, né? Saia aí do seu sofá, da sua cadeira e venha, né? Venha participar, se interagir com a gente. Na sua sala de aula, não é mesmo? Aí, ó, no estado de Rondônia, Rolim de Moura, Cacoal, de Paraná, Candeias e outras cidades, são tantas, né, no nosso estado. Venha com muita alegria. Vamos lá agora? Dentro dessa aula de hoje, temos 2 habilidades. Uma é articular o conhecimento filosófico em diferentes conteúdos e modos discursivos com as ciências naturais, as artes e outras produções culturais. Além disso, após esta aula, vocês poderão produzir textos a partir, né, das reflexões realizadas dentro da aula. Então vamos lá. Agora vamos conhecer os tipos de conhecimento e suas características. Gente, ó, já ouviram falar dessa palavra? É bem legal, né? Gnosiologia. Mas o que será isso? Já começou a anteninha, olha aqui. Já veio uma anteninha, né? O que é gnosiologia, gente? Nunca ouvi falar dessa palavra. Eu aqui no primeiro ano, ensino médio, nossa, fiz todo o ensino fundamental e não sei. Vocês sabem? Professores presenciais sabem? Isso, os professores presenciais sabem, com certeza. Então vamos conhecer um pouco sobre ela, essa palavra nova que está surgindo na nossa vida. Ó, a cada instante é necessário você aprender pelo menos 5 palavras por dia novas. Nossa, você vai se tornar uma pessoa muito sábia para poder dialogar com as pessoas, porque tem um dicionário, tem o Google, etc., onde você vai poder conhecer novas palavras. Coloque em prática 5 todo dia, 5 palavrinhas novas e aprenda, isso é ótimo. E uma delas já conseguiram 4, olha aí. Vamos lá? Conseguimos uma, quer dizer, desculpa. Gnosiologia é o quê? É o campo de estudos filosóficos, gente, que se dedica à questão
do conhecimento, ó. Né? Questão do conhecimento, que envolve a filosofia. Também ela é conhecida como teoria do conhecimento. Muitos filósofos falam isso, tá? Essa aqui, ó. Ou, em palavra mais difícil, né? Lá na faculdade, isso aqui é epistemologia. Então, ela tem todo o sentido, tá? Teoria do conhecimento, gnoseologia ou epistemologia. E também uma crítica do conhecimento. Olha, essa crítica em si, ela não é para você criticar em destrutiva, mas é uma crítica de amadurecimento. Por exemplo, eu leio um texto, vocês vão fazer a redação do Extra Classe, o vídeo e um texto, quem optar, sobre as lendas, né, a mitologia do nosso estado de Rondônia, regionais ou até do Brasil. Aí eu vou ler o texto, eu vou ver o vídeo, aí eu vou dar uma crítica, mas a minha crítica não é para destruir a sua produção, mas para você crescer e amadurecer. Muito legal isso. Vamos lá, continuando? Olha aí. O que é conhecimento? Olha o professor Hélio aqui. O que é conhecimento? Já vislumbro, né? É o ato ou efeito de conhecer. É mesmo? É o saber, a instrução e a informação. Então, quando você for tomar uma decisão, gente, ó, procure saber, se instruir e colocar informações em prática, tá? Para tomar uma decisão. Conhecimento inclui descrições, hipóteses, tá? Se alguém mandar uma mensagem dizendo para você depositar um dinheiro, tem essas hipóteses, será? Tem conceitos, teorias, princípios, tá? Tem que respeitar, e procedimentos, todo um método a seguir. Conhecimento também é a ação de entender por meio da inteligência, da razão ou da experiência. Gente, nós, por natureza, somos seres inteligentes. Por alguma razão, às vezes, nós não colocamos em prática o uso dela, mas nós somos capazes. Somos seres culturais, seres de produção, a todo momento estamos produzindo algo. Às vezes as crianças estão em casa, elas desmancham um aparelho, mas com o intuito de aprender e produzir, querer montar outro. Ele tem ideias na mente, querendo aprender mais. Né? A todo momento o ser humano ele tem essa necessidade, até essa ânsia. Lembra que a filosofia surgiu a partir do Talma, né? da necessidade de aprender, de conhecer, de ver as coisas, da admiração. Então é isso. Quando eu admiro algo, eu vou buscar conhecer. Nesse sentido, ok? Vamos lá, continuando. E a filosofia, o que tem a dizer sobre o conhecimento? Vimos uma teoria, mais ou menos, da ideia do dicionário, né? Uma ideia sobre o conhecimento. O que a filosofia diz sobre isso? Ela diz que o conhecimento é a ação ou capacidade que faz com que o pensamento consiga aprender um objeto. Olha, eu estou aqui, né? Nesse ponto, aqui é o objeto. Então, filosoficamente, racionando, eu tenho que criar vários pontos de visão, a capacidade de conhecer esse objeto, pela minha razão. Através de meios cognitivos, cognição, né, da mente, que se combinam, que é a intuição, contemplação, analogia e etc. Aí o Platão, o filósofo lá do período 4, século 4 a.C., ele diz que aquilo que é necessariamente verdadeiro, episteme. Então, o conhecimento para ele é isso, é uma episteme, aquilo que é verdadeiro. Só lembrando que nós vimos anteriormente que o conhecimento, e eu coloco até o pensamento de Platão, ele se dá através da razão, segundo ele. Os sentidos é capaz, as crianças já recém-nascidas ou estão engateando, elas vão aprendendo palpando nos sentidos, tá? Do cheiro, no olhar, e ela sobe. Se tiver um prato de mingau quente, ela coloca a mão que ela quer conhecer, palpando, tá? Mesmo sabendo que ela queima. Ela não tem essa noção, ou seja, está aprendendo. Perceberam que para Platão o sentido nessa forma ela engana a pessoa. A criança não sabe que ele está quente, não tem a noção de calor, etc. Mas ela quer aprender. Ou, como já vimos em aulas anteriores, choveu, inundou a rua, a água suja, aí eu vejo
a água ali e não vejo nada após a água, eu vou passar. O meu sentido diz que eu posso passar, porque após a água tem uma estrada. Aí quando eu passo, eu caio, tem um buraco ali que a água está cobrindo, né? Então, os sentidos me enganaram. Na razão, eu não tinha passado pela água, desviava ela. E eu caí no buraco. Então, é nesse sentido que Platão fala que os sentidos enganam. Então, continuando, olha lá. Ele aponta 4 formas ou graus para se conhecer algo, tá? Formas ou graus. Ó, aqui está o conhecimento. É o sensível, que é pela crença, suposição que tem por objeto as sombras e imagens das coisas sensíveis. Tá? Estamos fazendo uma introdução sobre o conhecimento. O outro ponto sensível é a opinião, que acredita sem verificação nas coisas naturais, nos seres, no mundo sensível. Então aqui, para ele, não é verdadeiro isso, sensibilidade. Aí Platão diz que tem o inteligível, que é o apropriado. Raciocínio é científico e justificado, né, através de hipótese. A ciência já entra aqui, tá? Tendo por objeto noções matemáticas. Platão acreditava muito na questão da matemática. E a indução, gente, induzir, né? O que é indução? Induzir algo. É a inteligência filosófica que investiga o mundo do ser, viu? Então, Platão coloca 2, né, formas para se buscar o conhecimento, através da sensibilidade e do inteligível. Ele valoriza mais a questão da razão, do raciocínio. Não que os sentidos eles são desprezados, não, mas eles enganam em alguns momentos, e muitos até. Às vezes você pensa que está apaixonado, é sentido, né? Aí quando vai morar com a pessoa, se casa, toma a decisão apressada e percebe, nossa, racionalmente eu não estava apaixonado. Viu? É um exemplo, tá? Às vezes você pensa em desistir da escola, evadir, né? Não estudar mais. Aí lá na frente você vai ter uma decisão racional. Porque a decisão de você desistir da escola, ela é sentimental ou emotiva, sensível, por alguma crença, né? Por alguma opinião, ou até a opinião de outros. Mas lá na frente o arrependimento vem, porque a razão toma conta de você. Poxa, para que eu desisti? Eu vou voltar para a escola. O certo é você seguir. Temos dificuldade, todo mundo tem. Só que a dificuldade não é uma barreira, um muro para ficar na sua frente. A dificuldade tem que ser um trampolim. Pule ela, passe para frente. Não é fácil, mas é possível, tá? Continuando, olha aí. Característica dos 2 conhecimentos, o científico e o filosófico, tá? Ó, no conhecimento científico temos sistematização, verificabilidade, necessário verificar. Ele é falível, né? Às vezes a gente vê. Racional, movido pela razão. Tem objetivos, analítico, né? De análise. Comunicável, você viu que durante esses períodos de doenças no nosso planeta, quando descobre algo sobre o vírus, eles comunicam nas revistas científicas, uma descoberta nova. É acumulativo, tá, o científico. Explicativo, porque se não entender, não dá. E é relacionado à investigação metódica, tá? Tem que ter um método, vários pontos para você seguir, parte por parte. Já o conhecimento filosófico, ó, ele também tem uma racionalidade. Questionamento, isso aqui tem muito, viu? Filosofia questiona muito. Reflexão, a pessoa para pensar. Uso dos conceitos, né? Tem que usar. Na filosofia eu estudo os conceitos prontos. Daí eu vou criar novos conceitos. Muitos pensadores deixaram novas ideias e conceitos. Transmissão de quê? Do diálogo, né? A transmissão pelo diálogo. E uma reflexão crítica. Viu aí a distinção entre os dois? Né? O pensamento científico ele tem um método a seguir racionalmente. O filosófico é mais de análise, parecido com o científico, mais reflexivo. E ele tem uma lógica a seguir, ou seja, um diálogo. Não adianta eu dizer, eu sou filósofo, não quero diálogo, que eu sei de tudo, não. Não é isso. Você está no ensino médio, 1º ano, que eu não vou dialogar com o pessoal do 3º, 2º.
o pessoal do fundamental, que superioridade eu tenho, né? Que é essa que eu posso usar contra o outro. Não, você tem que chegar e dialogar com vários tipos de pessoas. Muito legal essa ideia. Não desprezar o outro, mas dialogar, conversar. No âmbito da política, muitas famílias discutem, irmãos ficam chateados uns com os outros por causa das ideias diferentes. Um pensa numa teoria política, o outro na outra teoria. Não, por que não junta isso e debate? Vamos chegar numa conclusão? Legal isso, tá? Vamos lá, continuando? Olha aí, vamos adentrar, né, o tipo de conhecimento, olha lá, popular, científico, religioso e filosófico, né? Vamos adentrar nesse meio aí. Olha aí, gente, ó, nessa salinha. Preparamos, né, eu, professor Luciano, nós preparamos essa salinha para vocês pegar um livro aqui e estudar sobre o conhecimento. Qual o conhecimento que você quer? Filosófico, conhecimento religioso, científico ou popular? Pegue um aí, né, busque aqui, ó, Suba a Escada, pegue aquele livro lá, ó, sobre conhecimento científico, filosófico, né, ou religioso, etc. Ó, o nosso mundo, estamos em volta de várias ideias, vários conteúdos. A internet, ela derrama, né, na sua vida uma carrada de conhecimentos. Temos que saber peneirar, analisar e empurramos para frente. Pego um conhecimento, leio, aprendo e passo para frente para que outras pessoas também possam aprender, né? Olha só, vamos agora entrar no nosso cenário com esse tipo de conhecimento. Olha aí, gente. Já peguei meu livro, a professora Aldelina também. Ela já pegou o livro dela e vai ler em casa. Aí depois, você já pegou o seu? Pega aí o seu livro, começa a ler. Gente, os livros, ele faz com que você possa descobrir o mundo, conhecer o mundo. Porque ele está repleto de ideias, repleto de pensamento de algumas pessoas, né, que estiveram até muitos anos atrás, séculos atrás. Por exemplo, lá os socráticos, pré-socráticos, os filósofos da natureza. Então, os livros em si, eles são fonte de sabedoria para nós conhecermos. Através deles, as pessoas do futuro vão conhecer o passado e se estruturar no presente para ter um bem-estar no futuro. Filosofia do bem-estar, lembra aí? Vamos lá, continuando? Agora, gente, vamos lá, deixa eu adentrar aqui. Iremos ver um vídeo, né, que ele vai apresentar sobre os tipos de conhecimento, né? Esse videozinho é uma matéria jornalística, pela qual a gente vai conhecer um pouco sobre esse coisa. Lembra que existem vários tipos de conhecimento, nós colocamos alguns principais. Então vamos lá assistir, apreciar esse vídeo. Olá! Você sabia que existem tipos de conhecimento? O conhecimento está diretamente ligado ao homem, à sua realidade, e pretende idealizar o bem-estar do ser humano. Vamos conhecer os tipos de conhecimentos e suas características? O conhecimento popular é transmitido de geração para geração e também por experiências próprias. Daí vem o nome popular. Para o conhecimento popular, não existe explicação lógica sobre como as coisas funcionam. O conhecimento popular é acrítico. Não há pretensão de validá-lo como verdadeiro ou não. É subjetivo, quando o sujeito organiza suas experiências e conhecimentos diários. Já o conhecimento científico precisa ser provado. Procura conhecer além dos fenômenos suas causas e leis. É passível de investigação, então acaba por encontrar respostas aos fenômenos que norteiam o ser humano. Tem como característica o real, quando estuda as ocorrências ou fatos, e o contingente. As suas hipóteses têm sua veracidade ou falsidade conhecidas através da experiência. Há ainda o conhecimento religioso, que traz o princípio de verdades infalíveis e indiscutíveis, pois consistem em revelações de uma divindade. Baseado na fé das pessoas, o conhecimento religioso é sagrado. O conhecimento filosófico busca questionar à luz da razão a realidade humana, a fim de poder diferenciar o que é mais correto ou verdadeiro sobre todas as coisas. Ele está sempre em transformação, é racional e valorativo. Quantas maneiras de se pensar, né? Então vamos construir mais conhecimento? Boa aula!
Olá, queridos! Perceberam aí nesse vídeo maravilhoso os tipos de conhecimento? Ele está em nosso meio, no dia a dia. As pessoas na feira, as pessoas no laboratório, etc. Então é muito legal você buscar. O conhecimento, veja bem, ouça-me. O conhecimento é a única coisa que ninguém tira de você. A educação, o conhecimento. Muito legal isso, né? Então vamos lá apreciar mais, olha aí, ó. Aqui nós temos, vimos no vídeo, né? O conhecimento popular, que é conhecido também como senso comum. O científico, ó, o conhecimento filosófico aqui embaixo. O conhecimento religioso, né? Esses quatro, tem mais, tá? Em outros. Mas nós trouxemos esses pra gente ir além. O popular, gente, pode ser como o senso comum ou empírico, né, que é da experiência. É o saber que preenche nossa vida diária, o nosso cotidiano, que se possui sem haver procurado ou estudado, sem a aplicação de um método e sem haver refletido sobre algo. Gente, esse conhecimento popular ele está no meio, né, a todo momento. Lá na feira, vocês perceberam no vídeo que as pessoas, ó, vai lá e compra, ó, essa fruta ou essa verdura ou essa planta, ela serve para tal males. Faz o chá dela, come, faz uma sopa e etc. Então as pessoas, ó, aprendiam algo da feira, não sabia que aquela planta servia para acometer, né, curar algum tipo de doença. Ou prevenção, né, nesse sentido. E ela não precisa de fatos, né, científicos, a sabedoria popular. Então ela está em nosso meio, as pessoas a todo momento estão colocando, ó, vai chover hoje, olha para cima. A sabedoria popular olha para o céu e diz, ó, a nuvem está assim, o sol está assim, a lua está assim, não vai chover. É uma experiência do povo que está ali. Ele deve ser valorizado, porém não é um conhecimento que fica fixo, tá? Dogmático, só ele e os outros não. Ele tem que estar ali. Viu que eu coloquei em 4 pontos lá no vídeo anterior, no slide? Um conhecimento aqui, outro ali, aí você no meio vai só apreciando cada tipo de conhecimento. Vamos para o próximo. Esse é o conhecimento desculpa, gente. Perdão. Exemplo de conhecimento popular, né? Exemplo de conhecimento popular. Por exemplo, é um conhecimento popular. Dizem que passar, olha aí, dizem que passar debaixo da escada, vamos lá ver a escada lá. Dizem que passar debaixo da escada lá, vamos só ver. Se a pessoa passa debaixo dessa escada, diz que dá azar. Acontece algo ruim para ela. Será? É um conhecimento popular, tá? Não tem nada científico. É da sabedoria popular. Então, o outro exemplo. O gato preto, ó. As pessoas têm muito preconceito com esse gatinho, ele não é mau, né? O gato preto passar na sua frente, traz sorte ou azar? Quem tem essa superstição, né? Essa é do senso comum, tá? É um tipo de conhecimento que as pessoas passam para frente. E agora, coitado desse gatinho, né? Não tem nada a ver com a história, mas muitas pessoas acreditam que se na rua ele passar na sua frente, você não terá um bom dia. Mas pelo contrário, né? Um animal desse passar na sua frente, você tem que valorizar muito, né? Contemplar o dia de hoje. São 2 exemplos da sabedoria popular. Existem outras, muitas. E do conhecimento. Agora vamos ver o conhecimento científico. Ele ultrapassa o conhecimento popular. Ó. Vem, aquele lá ultrapassa. Ou de experiência. E procura conhecer além do fenômeno, né? Além da realidade. Suas causas e leis. No conhecimento científico, investiga a realidade por meio de experimentos. Ó, será que o homem vai à Lua, né? Experimentar. A questão, né, das moléculas, o DNA, tudo isso é ciência. Então o conhecimento científico ele vai por meio da experimentação. Também é empírico, tá? Ó, o conhecimento científico em si ele tem um pouco de experiência. Ele busca, né, ele analisa essa questão. Continuando para o próximo, um exemplo de conhecimento científico. Vacina contra algum tipo de doença. Nós estamos pelo momento, né, esperando a vacina contra essa pandemia. Então é nesse sentido. Porque, gente, a ciência analisou, experimentou
e comprovou a eficácia da vacina. É um exemplo, tá? Então, é um conhecimento científico. Porque teve comprovações, teve análise, né? O próximo, conhecimento religioso ou teológico. Gente, aqui, por que é teológico? Teo é Deus, ó. E lógico é estudo. Estudo sobre Deus, teológico. Religioso, vocês sabem que envolve a religião na busca do divino Deus. Esse conhecimento religioso ou teológico tem como princípio a existência de verdades infalíveis, dogmáticas e indiscutíveis. Às vezes as pessoas da religião não querem discutir porque sabem que aquilo é verdadeiro para eles. Pois consiste em revelações de uma divindade, o sobrenatural. É considerado um conhecimento sistemático. Viu? Já surgiu outro conhecimento dentro desse. O conhecimento religioso já surgiu um conhecimento sistemático do mundo como obra de um Criador divino. Isso é na questão... Há muitas religiões, né? Principalmente cristã. E para que esse conhecimento seja possível, apoia-se em quê? Na fé. Conhecimento religioso se apoia nisso. Às vezes o ateu ou aquela pessoa que não acredita, o cético não acredita nessa fé, mas a pessoa não consegue comprovar cientificamente a existência, né, do sobrenatural, mas existe esse fundamento. Eu acredito porque tenho fé naquilo. Às vezes nós não temos fé, lembra do senso comum? Nós não temos fé que se eu tomar um chá de limão com mel não vai curar o meu resfriado. Então as pessoas acreditam. Tem pessoas que têm fé, acreditam, essa superstição do gato passar na minha frente vai trazer azar. Ou sorte, né? Muitas pessoas veem ao contrário essa ideia. Muito interessante o conhecimento, viu? E dentro desse conhecimento religioso surgiu outro conhecimento sistemático, que iremos ver lá na frente. Continuando, um exemplo lá de conhecimento religioso. Gente, a criação do mundo por Deus. Muita gente acredita nisso, que é a teoria do criacionista, né? Criacionismo. Também a ressurreição de Cristo é um tipo de conhecimento. E a reencarnação, então por assim diante, tem vários, e alguns, né, pontos eles chamam de dogmas, ou seja, as pessoas acreditam, eu creio, né, eu tenho fé, e é indiscutível isso. Porém, às vezes tem mania, se eu acredito na minha fé, na minha religião, etc., aí eu já querendo desprezar a outra. Não, tem que respeitar a crença dele também. Ele tem outro tipo de visão, outra ideia. Lembra aquela questão na aula anterior sobre a Ema? Os indígenas viam no céu estrelado a imagem da Ema. Os gregos não, eles viam o Órion, né? E por assim diante, já é diferente. Ou seja, todo ponto de vista é o ponto de vista de um ponto. Continuando, vamos lá? Próximo conhecimento. O professor Luciano aí mostrando o conhecimento filosófico, gente, bem legal. A filosofia em si, ela tem esse símbolo, tá? Esse é o Φ do alfabeto grego minúsculo, tá? Tem a maiúscula também, que é mais ou menos assim. O Φ maiúsculo. Ficou bem perfeito não, mas é isso. O conhecimento filosófico, ele busca questionar à luz da razão, gente, aqui, da mente humana. A realidade humana, a fim de poder discernir o que é mais correto ou o que é mais verdadeiro sobre todas as coisas. Aqui nesse ponto, o conhecimento filosófico vai te ajudar. Lembra das 9 razões para você estudar filosofia? Aí nesse ponto você vai analisar através da sua razão, do seu questionamento e refletir sobre as decisões acertadas da sua vida. Exemplo, fazer o Enem, ter um futuro e lá no final do ano para o ensino médio, segundo ano, e depois terceiro ano e faculdade ou universidade. Muito legal isso. O conhecimento filosófico ele serve para lhe ajudar a tomar decisões acertadas para o seu destino, o seu caminho, através de uma estrutura de projeto de vida, não é verdade? Vamos lá, continuando a lei.
Olha exemplo, o Locke, que é um pensador, né, da modernidade, ele diz que o nosso conhecimento é real só se há conformidade entre as ideias, né, e a realidade das coisas. Gente, John Locke, contratualista, ele diz que o conhecimento só é real com conformidade com a realidade. Ou seja, vocês lembram que nós falamos anteriormente que a verdade ela só é verdadeira quando se baseia com os fatos? Alguém me falou uma história, eu vou analisar se baseia com os fatos realmente se é verdadeiro ou não. Viu aí como o conhecimento aí filosófico? Então ele só é verdadeiro, segundo John Locke, quando ele é relacionado, se baseado conforme a realidade que está no nosso meio ali. Continuando ali. Você se depara assim muitas vezes, né? O que é eticamente certo ou errado? Ó. Você está aqui na sua indecisão. O outro comigo diz, qual a melhor forma de sociedade? Como viver bem? Eu começo na família? Como é que é? Aí você está pensando, o que é liberdade? Viu como a filosofia ela te amplia, te dá vários caminhos? Você tem uma visão ampla das coisas, então ela vai buscar vários caminhos para você tomar a sua decisão acertada. Eu vou por esse caminho? Será que eu vou por esse? Eu posso até consultar os universitários, meus colegas, só uma ideia. Mas que a decisão dele sempre para ajudar, tá? Eu não vou seguir o que ele disse para eu seguir, eu tenho que ser autônomo, ter autonomia das decisões das coisas. Continuando, olha lá, vamos agora para esse meio, vamos lá, nesse estrutura, né, filosófica, olha aí. Agora, gente, lembra que nós falamos um pouco sobre o conhecimento sistemático, né, e o conhecimento religioso, ele gerou esse aqui, ó, o sistemático, né? Então aqui a gente vai apreciar um pouco além, ó, o que é o conhecimento crítico e reflexivo e, além disso, o sistemático que nós vimos. Aí, estamos num período da Grécia, né, antiga, e vamos adentrar agora nesse campo. Vamos lá? Olha aí. Qual é o conhecimento que você sabe? Você tem mais aptidão, né, que você. Você é uma pessoa sistemática? Você é uma pessoa reflexiva? Venha para o meio agora, fale para mim. Você é uma pessoa crítica? Peraí, será que eu estou falando da crítica para destruir? Só para falar mal? Não. Quando eu tenho uma crítica quanto a um objeto ou algo, eu tenho que dar uma solução, tá? Uma suposta ideia, solução para que a pessoa tenha uma visão maior, abrir a visão dela, não para ela seja barrada, eu freá-la, não. Então vamos lá para o primeiro, que é o crítico, olha aí. O rapaz está aqui, ó, pensando, o que é o pensamento crítico? O que é isso, né? É um juízo intencional, refletindo sobre em que se deve crer ou como reagir um exame minucioso, ó, tem que ser minuciosamente. Gente, aqui você não pode ter um preconceito, tá? Além de que a palavra preconceito ela é boa, tem que ter o conceito antes da ideia, preconceito. As pessoas veem o preconceito como barreira. Há uma vivência, há uma manifestação oral ou textual. Ele também está ligado à definição do conteúdo e do valor do objeto da observação, tá? Pensar de modo crítico é saber defender nossa opinião com argumentos religiosos. Entenderam aí, gente? É necessário, o preconceito é uma palavra boa. Eu devo usá-la, mas no sentido de eu ter um preconceito antes de eu falar mal da pessoa, eu tenho que conhecê-la antes. Para mim eu tenho que ter um preconceito dela, ou conceito anterior à minha decisão do que eu vou falar dela, bem ou mal. Entenderam? Então, às vezes eu falo mal da pessoa, nem eu a conheço. Aí, nossa, ela era tão legal e eu achava ela tão chata. Então, é nesse sentido, tá? O conhecimento crítico. Usar ele para o bem-estar das pessoas. Continuando para o próximo. Olha aí uma ideia. Me coloca aí nesse meio, ó. O mundo em que vivemos, né? Tá aí, ó, o mundo em que vivemos, tá aí, várias telas, né? Cada uma pessoa tem um celular onde você vê tem. Será que ainda existe um lugar tranquilo para se viver? Existe em outra galáxia, né?
Olha só, por que, gente? Todo momento estamos sendo vigiados, né? Então, isso é uma crítica, né? Será que existe um lugar ainda para viver bem, tranquilo, sem ninguém ficar te olhando? Porque todo momento tem uma câmera te filmando. Muito interessante. Inclusive, nós passamos por isso hoje na aula, né? Anteriormente. Nos bastidores dessa aula. Muito legal a ideia. Vamos lá, continuando, olha aí. Agora, o pensamento reflexivo. O que é o pensamento reflexivo, gente? A reflexão é usada demais, tá? Por todas as pessoas. Aqui, ó, estou pensando, aqui os neurônios, né? Tem vários. Mas em filosofia ela se torna uma reflexão crítica, ó. Viu só? O reflexivo ele puxa a crítica. Refletir ou reflexão significa o ato de perceber, reformular ou repensar uma ideia ou ponto de vista. Entenderam aí? Ó, você pode reformular um ponto de vista sobre acerca de algo. Isso acontece na escola com os colegas. Você reformula já um ponto de vista com o teu colega. Ou faz amizade ou se afasta dele e começa a falar mal. Não é legal isso, tá? Então, o pensamento reflexivo, ele caminha junto com o crítico. Se analisa, reflete e vai tomar uma decisão legal. Vamos lá? Próximo, olha aí. Agora é o sistemático, né? Um pensamento pela qual existe de forma sistêmica, né? Um sistema. A palavra sistemático significa procedimento, ó, pontinho, né? Vai se procedendo. Rigoroso, ó, né? Bem rigoroso. E sistemático envolve o da ciência, tá? Viu que nós vimos um conhecimento científico? Porque ele é rigoroso e tem um procedimento para realizar uma tarefa que segue um método. Ó. Outro ponto que é da ciência, metodologia, ok? Assim como toda a ciência, a filosofia também traz indagações e, além disso, investigações, ok? Que se realizam de modo sistemático. Olha, sistema, né? Tá aqui, ó. De acordo com o método. Tem muita gente, veja bem aqui, ó. Tem muita gente que é metódico. O que é o metódico? É aquele que sempre vive através de métodos. A louça vermelha tem que estar ali. O prato azul tem que estar desse lado. A xícara tem que tomar só café. Os copos é só água. Então são metódicas, pessoas metódicas, sistemáticas. Claro que não vamos nos tornar uma pessoa sistemática de maneira chata, né? No sentido de ninguém aguentar você. Mas siga, né, algumas regrinhas no processo do pensamento sistemático e teológico, religioso, científico, etc. Viu que esse sistemático, olha aqui, está ligado com a ciência. O crítico com a religião, né, e filosofia. A filosofia também ela segue um método, um sistema, mas de filosofia o que aumenta é o reflexivo. Ok? Diferente da ciência. A ciência também reflete, mas é no modo de investigação através das práticas. Então vocês perceberam, tá? Vários tipos de conhecimentos. Ó, e agora, qual o conhecimento que você se identificou melhor aí? Qual? Sistemático, crítico, religioso, da sabedoria. Claro que a sabedoria popular ele está em volta em todo momento. Você vai na feira, você percebe. Você vai caminhar numa praça, você vai caminhar, né, num lugar, num espaço onde faz exercícios físicos, vocês percebem as pessoas comentando e colocando novas ideias para emagrecer, para ficar saudável, para ter força, né, para melhorar isso, melhorar aquilo. Porém, entra a questão do conhecimento científico, tem que ter uma comprovação. Será que eu vou tomar um chá o cara disse que chá de boldo é bom para adoçar a vida? Será? Não tem uma comprovação científica, né? Mas eu não vou... É uma sabedoria popular que deve ser respeitada, mas os nossos pais, avós, eles usam muito a sabedoria popular. Inclusive, meu pai falava muito de história, que ele aprendeu, não em livros, né? Mas na pronúncia as pessoas foram transmitindo ao longo da vida. Então, é a nossa aula hoje sobre os tipos de conhecimento, tá? Um aperitivo para que você possa consolidar mais a sua ideia, o seu conhecimento. Até daqui a pouco. Tchau, tchau.